Oi, gente, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Yasmin Silva, gravo vídeos aqui no YouTube, dá um pouco da minha rotina e também das minhas experiências que eu tenho vivido com Deus depois de ter me convertido. Se você gosta de vídeos assim, já me segue aí aqui no YouTube e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos aqui no canal, vocês também serem notificados. Os vídeos aqui que eu posto são toda terça e sexta, então fiquem ligadinhos em todos os vídeos, tá bom? Se vocês quiserem também, pode estar me seguindo lá no Instagram, eu vou deixar aqui, ó, o card aqui embaixo para vocês ir lá e me seguir também. Vamos pro assunto do vídeo. Então, gente, eu como nova convertida, na verdade, não tão nova convertida assim. Eu vou tentar conversar com vocês assim, como se vocês estivessem aqui na minha frente, né? Sem ter aquela coisa de vídeo, aquela coisa automática, sabe? Onde a gente vai falando no automático. Então, assim, eu vou falar do que eu tenho passado. E como vocês viram aí o título do vídeo, examina o caminho de teus pés. Então, assim, eu senti uma necessidade muito grande de falar esse assunto aqui com vocês e pedir uma direção a Deus, inclusive para estar gravando aqui. Eu orei a Deus, eu apresentei esse conteúdo a Deus para que eu tivesse certeza que era isso mesmo que Ele queria que eu falasse e também para que eu tivesse as palavras vindas por eles para poder falar para vocês e alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu vou ler aqui em Provérbios, no capítulo 3, versículo 25, onde diz assim: os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Examina o caminho de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. No capítulo 3 ainda, no versículo 1 tem assim: filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. Não te desampararei, e benignidade e a fidelidade atais ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. E achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. As coisas do mundo, elas vão parecendo algo tão inocente que a gente costuma achar assim: ah, mas não tem nada não, que bobagem. Ah, nossa, mas foi só isso. Na verdade, o inimigo, ele tende a colocar na nossa cabeça assim: que isso, boba? Não tem problema nenhum, que mal tem isso? Deus, ele só quer o seu coração. Não, para com essa bobagem, vai lá, faz isso. Então, assim, eu falo por experiência própria, de estar vivendo experiências incríveis com Deus. E depois eu me senti simplesmente longe da presença de Deus por acabar fazendo alguma coisa, tomando alguma atitude que Deus não estava naquilo ali. Tendo algum sentimento no meu coração no qual não estava de acordo aos pensamentos e ao que Deus queria pra minha vida. Muitos acham, quando a gente fala assim: ai, eu tô um pouco afastada, sabe? Eu tô sentindo uma frieza. As pessoas, elas levam logo pelo lado, assim, exterior da coisa, né? Nossa, você viu como fulana mudou? Nossa, ela já fez cílios. Ai, nossa, ela agora tá fazendo unha. Menina, você viu, ela pintou o cabelo. Nossa, você vê que ela não veste mais vestido, ela só se veste de calça, né? Agora ela usa calça. Nossa, como ela tá diferente, né? Ah, minha filha, quando Deus pegar ela, você vai ver e tal e tal. Elas vão ligadas muito ao que tá por fora, ao que elas vê. Então, na verdade, elas acham que o que vai fazer com que Deus se afaste de você, o Espírito Santo se afaste de você, é o modo como você se veste, é o modo como você usa alguma coisa. Usei um brinco, usei um pouquinho de base, de maquiagem. As pessoas religiosas e as não religiosas também querem colocar que esse ponto é o ponto que nos afasta de Deus, né? E se a gente, eu não vou muito a fundo para o vídeo não ficar muito longo, mas se vocês quiserem, vocês comentam aqui embaixo que eu vou trazer um vídeo falando sobre o nosso exterior, né? Como tem muita gente que fala que Deus proíbe que a gente use brinco, que Deus proíbe que a gente faça qualquer coisa, use maquiagem, faça as unhas, e eu trago para vocês na Bíblia que não está escrito dessa forma, não está ligado ao que está por fora, o que nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus é o que está dentro de nós. É aquele inimigo maior que nós temos que matá-los todos os dias, que é a nossa carne. O primeiro ponto que estava me afastando muito de Deus, e eu reconheço que é uma perca de tempo, às vezes Deus tem algo muito maior para fazer na vida da gente, e por a gente às vezes ficar tão desligado, que é o celular, a gente acaba perdendo aquela bênção que Deus está reservada, preparada pra gente. O celular é algo que é muito bom, ele traz muito benefício para nossa vida, muito conhecimento, mas ele também tende a trazer muita distração quando a gente não sabe usar. E eu sou uma prova viva que muitas das vezes eu acabo me afastando de Deus por conta do celular, por conta de
estar usando em excesso. E quando eu vou ver, eu já perdi o meu tempo, eu já perdi, tipo, 2, 3 horas de relógio que eu podia estar lendo a Bíblia, que eu podia estar ganhando experiência com Deus, que eu podia estar orando pelaquilo que eu quero, pelaquilo que eu preciso, buscando, engrandecendo, honrando o nome dele. E eu tô ali no celular, rolando o feed, vendo coisas que não me acrescentam em nada, vendo a vida dos outros, vendo conteúdo que não tem nada a ver com o conteúdo, com a minha vida, com o que eu vivo. E isso sim acaba afastando da gente, se afastando a gente de Deus, afastando a gente do nosso propósito. Inclusive também aplicativos, né, de compra pela internet. Não tenho nada contra, gosto muito, mas é como a própria Bíblia diz, que tudo tem que ser com ordem e decência. Então, muitas das vezes, nas madrugadas, eu não tinha nada pra fazer, e se Deus me acordou, se Deus me permitiu não ter ainda dormido, era porque Ele queria que eu me ajoelhasse pra falar com Ele, e simplesmente eu ficava ali olhando os aplicativos e gastando dinheiro, que eu podia estar fazendo outra coisa, que eu podia estar sei lá, fazendo qualquer coisa. Eu estava gastando aquele dinheiro de madrugada, no outro dia eu estava completamente arrependida, porque não tinha necessidade de eu ter feito aquilo ali, sabe? Então, assim, tudo isso daí coopera também para que a gente acabe se afastando, né? Que o Espírito Santo, ele se afaste de nós, porque tudo em excesso, né? Eu falo assim, sobre a gente não ter um equilíbrio. Outra coisa também que me afastava muito, né? E que faz com que às vezes a gente acabe... Ai, gente, um negócio no meu olho aqui. Às vezes, assim, tipo, voltando aqui, músicas seculares. A música secular foi uma grande guerra, né? Assim, um confronto espiritual para que eu deixasse de escutar. Eu não escuto músicas seculares, eu não ouço, não coloco em vídeo nenhum meu músicas seculares, a não ser músicas internacionais, que eu olho a letra da música. Mas, assim, seresta, pagode, qualquer tipo de música que não seja música que seja de Deus, eu não escuto e nem posto nada disso, mas é algo que às vezes também tira e que leva a gente a Deus se afastar de nós, né? A gente se afasta do Espírito Santo, que são músicas seculares. Então é por isso que eu falo a vocês que às vezes uma unha, uns cílios, um cabelo, um brilho que você bote na boca não chega perto do que passa dentro do nosso coração, não chega perto do que nós fazemos durante um dia todo, que acaba chateando, sabe? Muitas das vezes a gente acha que não tem problema nenhum escutar músicas que não são de Deus, mas assim, gente, não tem como a gente adorar a dois senhores, ou a gente adora o Senhor Jesus, ou a gente adora o Senhor das Trevas. Então, assim, as músicas seculares, elas são apresentadas e invocadas a... Vocês sabem, Satanás. E as músicas evangélicas, elas são apresentadas a Deus. Então, certamente você pega uma música dessa e coloca dentro da sua casa, você tá liberando um monte de coisa, sabe? Então, às vezes a gente tá passando por guerras espirituais, sendo cristã, mas porque a gente acaba não entendendo que a gente tá fazendo algo que tá nos afastando da presença de Deus. Então, assim, eu sempre fui uma mulher muito convicta de oração, sabe? De você ficar o tempo todo assim, nossa, eu ainda não orei. Ah, eu preciso ir orar. Então, eu saía, parava tudo que eu tava fazendo pra poder orar, porque eu falava, não, eu não posso. Durante esses 3 dias seguidos, eu fiquei sem orar, com uma frieza espiritual muito grande. Eu não sentia vontade de orar e acabava que, por eu não ter orado no dia anterior, já estava com vergonha nesse outro dia, porque eu falava, ai, Deus deve estar muito chateado comigo, porque eu não orei, então eu também não vou orar hoje, sabe? Porque, amanhã eu vou conversar com Deus, eu vou ter um particular com Deus, porque não adianta eu chegar agora e orar 5 minutos e tal, sabe? Então, assim, são pequenas coisas que vai nos afastando de Deus e vai fazendo a gente se esquecer desse versículo aqui, o 25, o 27, que diz, não decline nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Às vezes são coisas, assim, banais, que nós achamos que não terá nada demais se a gente fazer, se a gente falar, se a gente agir, e aquilo ali pode causar um arrombo, sabe, dentro de nós, porque vai nos afastar do Espírito Santo. Eu observo que todo mundo quer ser cristão, fala que é cristão, e não vive uma vida de cristão, sabe? Eles falam que são cristãos, eles falam que, não, porque Deus, ele não quer minha roupa, não, porque Deus, ele não quer isso e tal. Na verdade, as pessoas não querem fazer a renúncia, né? Que é renunciar. Então, assim, eu sou cristã, mas não serve, sabe? Não é discípula de Deus, não é discípulo de Deus. É cristão, mas não faz aquilo que Deus fala na Bíblia que nós temos que fazer, que é fazer renúncia a tudo que não for da vontade dele. Se vocês observarem bem, cada vez mais o mundo... Era para ser ao contrário, né? O mundo era para estar parecido com a igreja, mas está ao contrário. A igreja está cada vez mais parecida com o mundo. Porque ao invés de as pessoas quererem imitar Jesus, eles estão imitando o mundo. Fazendo de tudo para ficar fácil uma pessoa ir lá e aceitar Jesus, um famoso ir lá e aceitar Jesus, porque, nossa, não preciso abrir mão de nada. Eu posso ser cristão e continuar fazendo tudo que o povo do mundo faz. Mas agora a diferença é que eu sou cristão. Então, assim, são coisas que estavam acontecendo comigo. Eu acordava e achava que
estava fazendo demais, sabe? Achava assim, ai, eu jamais vou me afastar da presença de Deus. Não, o inimigo não tem poder para me tirar da presença de Deus. Mas, gente, o inimigo, ele é paciente, ele não tem pressa, ele vai trabalhando aos pouquinhos, dos pouquinhos, dos pouquinhos. E quando ele vê mesmo que ele tá conseguindo, aí ele vai começando a investir um pouco mais pesado. E quando você vai ver, você já saiu da presença de Deus. Quando você vai ver, você tá tão fria que você não consegue, você não tem mais forças para voltar. E durante esses 3 dias que eu estava assim, sabe, eu só não estava ouvindo música, nem fazendo nada assim, tipo, bebendo, nada disso, gente. Mas assim, eu já estava muito desconectada de Deus, entende? Eu tava, às vezes, eu saía alguns xingamentos dentro de casa, né, coisa que não acontecia, porque quando você tem o Espírito Santo de Deus em você, você se torna uma pessoa paciente. Então, assim, eu já estava começando a ficar vendo conteúdos que não tem nada a ver, sabe? Então, assim, eu ficava ali vendo aquele conteúdo, o que tem demais? E o pior de tudo é que eu comecei a mudar o meu conteúdo dentro da internet, né? Lá no Instagram, eu sempre faço vídeos, sempre fiz vídeo de rotina e falava um pouco de Deus, e eu fui mudando todo o meu contexto, sabe? Novamente, o inimigo sempre investe nessa parte, né, de eu estar me desviando daquilo que Deus tem pra minha vida, sabe? Daquilo que Deus quer que eu faça, sabe? Então, assim, ó, não é que uma pessoa que seja cristã, ela tem que fazer conteúdos que seja cristão. Obviamente que tem muita gente que faz conteúdo de cabelo, que faz conteúdo disso, daquilo, aquilo, outro. Mas, assim, eu acredito que pra cada pessoa, Deus tem um propósito. Pra cada pessoa, Deus tem aquilo que Ele já reservou. O que é seu, o que é meu, ninguém toma nada de ninguém, entende? Então, eu tenho aquela confirmação dentro de mim, eu vejo que Deus, ele age nos pequenos detalhes, em tudo que eu faço, e depois o inimigo vem tentando me desviar. Por quê? Porque no momento que eu podia estar orando a Deus para me fortalecer, fazendo jejum para fortalecer o meu espírito, orando mais, descendo as madrugadas, consagrando mais o meu dia a Deus, botando louvores em casa. Eu não falo sobre igreja, sabe, gente, de estar indo em todos os cultos, porque assim, ó, eu estou indo pra igreja, mas assim, o meu primeiro ministério é a minha família. Então assim, ó, se a minha família estiver bem, todos vão estar na igreja, mas se não tiver, é algo que eu estou em casa, mas eu tenho que estar em Cristo o tempo todo. Sabe, não é porque eu não fui pra igreja que eu não tenho que agir como se eu não fosse cristã. Eu tenho que agir como, hoje não deu pra ir pra igreja, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou separar 2 horas de relógio e vou orar a Deus, não ficar 2 horas de relógio orando. Eu falo assim, ó, vou fazer um encontro com Deus aqui, eu e Deus, minha Bíblia, meu devocional, vou botar um louvor, vou ouvir uma pregação, vou consagrar aquele momento ali a Ele. Então, assim, é sobre você buscar Ele e você vai achar. Então, nos momentos que eu fiquei fria, nos momentos que aconteceu isso aí, foi eu mesmo que dei lugar. Porque assim, ó, a Bíblia diz o quê? Vigiar e orar. Se você não vigia, você dá brecha. E se você der brecha, o diabo entra. E ele não entra brincando não, tá? E se ele vê que você tá muito forte, e aí você naquele momento de fraqueza, abriu a brecha ali, ele entra pesado, sabe? Ele colocou uma frieza em mim, gente, uma frieza, que eu já estava assim, de um jeito que eu falava assim, ai, não precisa eu orar tanto assim. Ai, não precisa, cara, não precisa isso tudo, sabe? Que não sei o quê. E aí, sabe o que aconteceu? Durante esses 3 dias, porque aqui em casa todo dia é uma guerra espiritual, é uma guerra com filho, é uma guerra com pessoas, tipo assim, é guerra com a minha mente, entende? Então assim, ó, esses 3 dias estava tudo indo muitíssimo bem. Não é que a gente não tenha direito de ter paz, sabe? Mas eu digo assim, tudo muito bem sem eu orar. Eu tô colhendo o quê? Eu tô colhendo os frutos da minha oração de lá, de não sei quantos dias atrás. Mas sim, mas se a palavra de Deus diz que se a gente estiver bem, a gente ore mais para que a gente não caia. Então assim, não existe a possibilidade de você parar de orar, de você parar de fazer tudo e você ficar de boa. Quem vive de boa, o inimigo não atormenta quem vive de boa. Quem não ora, quem não tem compromisso com Deus, ele não atormenta esse tipo de pessoa. É muito raro, pode acontecer uma coisa ali, uma coisa aqui, porque assim, ó, ele não tá preocupado com essas pessoas. Ele tá preocupado comigo, com você, que tem uma busca, que quer servir a Deus, que quer ter um encontro com Deus. Ele tá preocupado com as pessoas que oram, porque as pessoas que já fazem o que ele quer que elas fazem, ele já sabe, ele tem quase certeza, assim, aquela alma ali é minha. Ele quer derrubar aqueles que estão clamando a Deus, aqueles que estão buscando a Deus. É o que ele quer fazer comigo e com você, entende? Porque ele sente assim, não, se ela continuar de pé, ela vai ter vitória. Se ela continuar de pé, então assim, ó, ele quer lutar pelas almas que não são dele, que ele sabe que não é dele. E na minha vida é algo assim tão extraordinário que Deus fez, que o inimigo ele já tinha certeza absoluta que eu era mais uma que ia servir a ele, que ia estar lá com ele.
Ele tinha certeza pelo caminho que eu andava, pela vida que eu tinha. Então, assim, ó, quando Deus realmente me resgatou, sabe? Quando Deus, ele me pegou, ele me tirou daquele lamaçal, ele fez aquilo, sabe? O extraordinário dele na minha vida. Então, o inimigo, ele não contava. Então, aí que ele começou a investir pesado. É pesado, gente, porque ele não tá, como eu falei, ele quer destruir aqueles que servem a Deus, caindo, pecando, chorando, remando ali, dizendo que não aguenta mais. Mas nós estamos aonde? Nós estamos servindo a Deus. Nós não, na primeira pressãozinha que ele faz, a gente, vou voltar pro mundo. Não quero mais. Não, servir a Deus tá me trazendo, nossa, não tenho força. Não. Ele não quer esses aí. Ele quer aqueles que ele investe pesado, Deus entra com seus anjos, nos dá a vitória, ele vem, investe de novo e a gente tá ali lutando, firme, porque sabemos que nós estamos aqui de passagem, né? Sabemos que chegará um momento que nós iremos para o lugar onde Deus preparou para nós. Então, você acha que ele quer a gente lá? Claro que não. Então, já falei demais, mas é porque eu me empolgo muito quando eu começo a falar de Deus, né? Do nosso Senhor. Mas, graças a Deus, eu estou aqui para dizer para vocês que a gente cai, sim. A gente, às vezes, se esmorece, a gente fica triste, a gente se chateia. Às vezes, são as próprias pessoas de dentro da igreja que nos fazem, que nos desmotiva. Não quero mais ir pra igreja, não quero mais ser... não, que nada, é tudo enganação. Só que, assim, depois você se firma em Deus de novo. Ele abre os seus olhos, porque tudo que nós queremos e precisamos está nele. Sem ele, nada a gente pode fazer. Sem ele, nós não existimos. Sem ele, a gente não acorda. E se eu acordei, se você acordou, é porque ele tem propósito na nossa vida. Ele tem ainda coisas grandes para fazer na nossa vida, para ser a honra, para ser a glória dele. Então, que a gente possa vigiar, que a gente possa se policiar dos nossos atos, daquilo que a gente anda fazendo, que tem desagradado a Deus, que tem feito o Espírito Santo se afastar de nós, né? Então, assim, que a gente possa voltar a ter aquele primeiro amor, aquela vontade de orar. Nem todos os dias vamos estar com vontade de orar. É fato, somos seres humanos, mas que a gente busque força a Deus, que a gente busque Ele, para a gente encontrar, assim como diz na Bíblia, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Então, que a gente encontre Ele e que tenhamos forças para continuar servindo ao nosso Deus. O vídeo fica por aqui, eu só queria trazer essa passagem para vocês e te lembrar que você é falho, que você é ser humano, que você cai, mas que você levante, que você tem um Deus que cuida de você, que cuida dos seus, e que você não desista, que você entenda que viver com Deus não é fácil. Não é fácil porque, assim, existem as perseguições, existem as lutas, existe o inimigo que não deixa, que não quer, e que você seja forte para lutar contra esse inimigo que vem atormentar, que não são pessoas, mas sim são os principados e potestades, né, que querem desestabilizar a gente. Então, que a gente possa ter força, ter fé e saiba que Jesus te ama e que Ele tem um propósito muito grande na sua vida e na minha também. E que pode demorar o tempo que for, não ache que não vai acontecer. Vai acontecer. E o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena reflexão e que vocês meditem nessa palavra lá em Provérbios 3. E vocês vão ver, o capítulo é bem grande. E eu só peguei alguns trechos para trazer para vocês aqui a parte onde a gente não deve se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Temos que continuar seguindo ao nosso alvo, que é Jesus Cristo. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Eu não sei que hora vocês vão ver o meu vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!